Num mundo onde a compaixão se encontra frequentemente com o desespero, a história de Rex e Emily é um testemunho comovente do poder da salvação e da cura. Outrora, um cão abandonado, Rex carrega o peso de um passado trágico, cheio de negligência e dificuldades. A sua viagem começa num abrigo onde é deixado à sua sorte, lutando com as cicatrizes da sua vida anterior. Entretanto, Emily, uma apaixonada por animais com um desejo inabalável de ajudar os necessitados, viu-se atraída pela situação de animais como Rex. O seu coração doía pelas inúmeras criaturas que ansiavam por amor e uma segunda oportunidade. Quando os seus caminhos se cruzaram, foi como se o destino tivesse orquestrado um belo reencontro que acendeu uma centelha de esperança na vida de ambos. O laço que floresceu entre eles tornou-se mais do que uma simples amizade. Tornou-se numa poderosa história de cura. Enquanto Emily cuidava da saúde de Rex, descobriu que o ato de salvar um animal não se trata apenas de salvar uma vida, mas também de encontrar consolo e propósito no processo. A sua viagem em conjunto está repleta de altos e baixos emocionais que demonstram a resiliência do espírito e o poder transformador do amor. Esta história é um lembrete da importância do salvamento de animais, chamando a atenção dos espectadores para o profundo impacto que podem ter na vida destes seres vulneráveis. Através das experiências de Rex e Emily, somos inspirados a refletir sobre a nossa própria capacidade de bondade e sobre os laços incríveis que se podem formar quando abrimos os nossos corações a quem precisa. Junte-se a nós enquanto exploramos esta história comovente que celebra a ligação inquebrável entre humanos e animais e a cura que advém do amor e da compaixão. Nos cantos sombrios do abrigo, Rex estava encolhido numa pequena gaiola, com o seu espírito outrora vibrante embotado pelo desespero. O seu pelo emaranhado e desgrenhado contava uma história de negligência que ecoava através das frias barras de metal. Enquanto olhava para fora com olhos cansados, uma tristeza profunda envolvia-o, refletindo os inúmeros dias que passara à espera de um vislumbre de esperança que parecia nunca chegar. A cacofonia dos cães a ladrar enchia o ar, mas Rex permanecia em silêncio, resignado ao seu destino. Sempre que os visitantes passavam, os seus olhos passavam por ele, atraídos pelos cães mais enérgicos e brincalhões que pareciam irradiar alegria. Rex, com o seu comportamento calmo, tornou-se invisível num mar de entusiasmo e o seu coração doía com o peso da apatia. Embora os funcionários do abrigo fossem compassivos, sentiam muitas vezes uma sensação de desespero quando viam a situação de Rex. Trabalhavam incansavelmente para cuidar de todos os animais, mas o número esmagador de almas abandonadas fazia-os sentir impotentes. Conseguiam ver a centelha de vida nos olhos de Rex, mas lutavam para a acender, sabendo que muitos potenciais adotantes o ignoravam em favor de opções mais atraentes. Cada dia que passava, sem que um visitante mostrasse interesse, apenas aprofundava o abismo de desespero que Rex sentia. Os funcionários partilhavam a sua dor, com o coração pesado por saberem que não podiam dar o amor e o lar de que ele tanto precisava. Neste ambiente de negligência e indiferença, o espírito de Rex parecia ainda mais murcho, personificando o desespero que permeava o abrigo. Era uma lembrança desoladora dos muitos animais como ele à espera de uma oportunidade de serem vistos, amados e resgatados da sua existência sombria. Emily sempre se interessou por animais, e essa paixão desenvolveu-se numa carreira como assistente veterinária. Todos os dias, ela testemunhava a resiliência das criaturas necessitadas e o seu coração inchava com o desejo de as ajudar a sarar. No entanto, apesar da sua experiência, Emily lutava frequentemente
com o peso das suas emoções, sentindo-se esmagada pelo grande número de animais que precisavam de ser salvos. Uma noite, enquanto percorria as redes sociais, deparou-se com uma fotografia do Rex. Os olhos cheios de alma dele pareciam atravessar o ecrã, chamando a atenção dela e acendendo uma centelha de compaixão. Naquele momento, sentiu uma atração inegável, como se o Rex estivesse a pedir ajuda, e o seu coração palpitou com a urgência de agir. No entanto, a primeira onda de determinação que a invadiu seguiu-se rapidamente uma onda de medo e dúvida. Emily sabia que adotar um cão problemático como Rex não seria fácil. Imaginou os desafios que se avizinhavam, potenciais problemas comportamentais decorrentes do seu passado, a paciência necessária para criar confiança e o impacto emocional que poderia ter em ambos. E se ela não conseguisse dar-lhe o apoio de que ele precisava? E se os seus esforços para o ajudar ficassem aquém do esperado? Estas questões rodavam na sua mente, criando uma tempestade de incertezas. No entanto, no fundo, Emily apercebeu-se de que a sua experiência como assistente veterinária a tinha equipado com as competências necessárias para enfrentar estes desafios. Lembrou-se dos inúmeros animais que tinha ajudado, cada um deles uma prova do poder curativo do amor e dos cuidados. Com o coração pesado, mas um espírito determinado, Emily decidiu salvar Rex, sabendo que a viagem que tinha pela frente seria cheia de desafios, mas também cheia de ligações profundas e de potencial de cura. Quando Emily entrou no abrigo, o ambiente era uma mistura de esperança e desgosto. Os sons de cães a ladrar e o cheiro tênue de produtos de limpeza enchiam o ar, lembrando-a dos inúmeros animais à espera de um lar para sempre. O seu coração acelerou à medida que percorria os corredores estreitos, cada jaula com uma história de saudade e resistência. Quando finalmente chegou à gaiola do Rex, ficou com a respiração presa na garganta. Ali estava ele, deitado a um canto, com os olhos a refletir um misto de curiosidade e desconfiança. Emily ajoelhou-se com o coração aos saltos, enquanto chamava suavemente o seu nome. Rex ergueu a cabeça, as orelhas levantaram-se ligeiramente e, por um momento, o tempo pareceu parar. Começou uma interação cautelosa, quando Emily estendeu a mão e deixou que Rex cheirasse os seus dedos. Ela hesitou. A sua experiência passada era evidente no seu sobressalto perante movimentos bruscos. No entanto, havia uma centelha de esperança nos seus olhos, uma confirmação silenciosa de que ele pressentia as suas verdadeiras intenções. Rex aproximou-se lentamente enquanto ela falava com ele, num tom suave, a sua linguagem corporal mudando de preocupação para uma tentativa de confiança. Este primeiro encontro era importante para ambos. Assinalava o início de uma ligação que transcenderia as suas lutas individuais. Para Emily foi um momento de clareza, a percepção de que poderia ser ela a ajudar Rex a libertar-se do seu passado. Para Rex, foi um vislumbre do amor e da segurança que ansiava, uma oportunidade de escapar às sombras do desespero. Naquele espaço pequeno e tranquilo, rodeado pelo caos do abrigo, formou-se uma ligação tácita, acendendo uma centelha de esperança que os guiaria na sua jornada de cura e amizade. Quando Rex entrou pela primeira vez em casa de Emily, a novidade avassaladora do ambiente que o rodeava lançou-o num estado de hesitação e medo. Os sons estranhos do chão a ranger, o zumbido dos eletrodomésticos e o cheiro de vários artigos domésticos enchiam o ar, fazendo com que o seu corpo ficasse tenso e alerta. Emily observava-o com o coração pesado, apercebendo-se de que a transição de abrigo para casa era uma mudança monumental para ele. Ela sabia que a paciência seria a chave para ajudar Rex a adaptar-se a este novo capítulo da sua vida. Determinada a criar um espaço seguro para ele,
Emily criou um canto acolhedor com uma cama macia, brinquedos e alguns objetos familiares do abrigo. Falou-lhe suavemente. A sua voz era uma presença calmante no meio do caos dos seus medos. Todos os dias, ele dava pequenos passos para a encorajar a explorar, oferecendo recompensas e elogios sempre que ela saía da sua zona de conforto. Emily sabia que levaria tempo a ganhar confiança e estava determinada a apoiar Rex a cada passo do caminho. Rex começou lentamente a mostrar sinais de progresso. Aproximou-se cautelosamente de Emily às refeições, abanando lentamente a cauda, à medida que se apercebia de que este novo ambiente estava cheio de amor e atenção. A hesitação inicial começou a desvanecer-se, substituída por momentos de curiosidade e brincadeira. Emily festejou cada pequena vitória, desde que Rex deu alguns passos na sua direção, até aceitar finalmente uma palmadinha na cabeça. A ligação entre os dois aprofundou-se à medida que ultrapassavam os desafios juntos, e o apoio inabalável de Emily ajudou Rex a eliminar as camadas de medo que outrora o definiam. Nesta viagem de cura, descobriram o poder transformador da confiança, abrindo caminho para uma bela amizade que nenhum dos dois esperava. A jornada de construção da confiança entre Emily e Rex foi um processo gradual e delicado, marcado por pequenas vitórias que iluminaram o seu caminho juntos. Nos primeiros tempos, Rex assustava-se com movimentos bruscos e retirava-se para o seu canto seguro, sempre que Emily se aproximava demasiado depressa. Mas, a cada dia que passava, começavam a surgir mudanças súbitas. Uma manhã, enquanto Emily se sentava calmamente no chão, Rex aproximou-se cautelosamente e abanou vagamente a cauda. Este pequeno gesto de encorajamento encheu o coração de Emily de esperança. Era um sinal de que Rex estava a começar a sentir-se mais confortável no seu novo ambiente. Emily apercebeu-se de que a paciência e a compreensão eram cruciais para alimentar a sua relação. Teve o cuidado de estabelecer uma rotina que desse a Rex uma sensação de segurança. A hora das refeições tornou-se um ritual muito apreciado, em que Emily se sentava ao lado de Rex e falava com uma voz suave, e Rex aprendeu gradualmente a confiar que a comida estaria sempre pronta. Cada vez que ele se aproximava da sua tigela sem hesitar, sentia-se como se fosse uma grande conquista. Houve também momentos em que a confiança de Rex em Emily parecia aumentar. Uma tarde, quando estavam a brincar no quintal, surpreendeu-a ao trazer-lhe Moe um brinquedo, um gesto que demonstrava a sua vontade de interagir. Outro momento significativo foi quando Rex, após semanas de observação cautelosa, permitiu finalmente que a Emily lhe fizesse festas sem o assustar. O calor da mão de Emily no seu pelo pareceu derreter os restos dos seus medos passados, e Rex inclinou-se para o seu toque numa afirmação silenciosa da sua ligação. Com o passar do tempo, Rex começou a procurar Emily como companhia, seguindo-a de sala em sala e descansando a cabeça no seu colo em momentos de silêncio. Cada uma destas etapas, por mais pequena que fosse, reforçou a base de confiança que tinham construído juntos e transformou a sua relação numa bela parceria, baseada no amor, na paciência e na compreensão mútua. À medida que Rex se adaptava à sua nova vida com Emily, as sombras do seu passado começaram a emergir, revelando os traumas profundos que o atormentavam. Os seus sintomas de ansiedade tornaram-se cada vez mais pronunciados. Assustava-se com ruídos altos e o seu corpo ficava tenso, como se estivesse a preparar-se para uma ameaça iminente. Os movimentos bruscos, mesmo os de Emily, faziam-no correr para o seu canto seguro, onde se encolhia com força, com os olhos arregalados de medo. Era evidente que as cicatrizes da negligência e do abandono não se apagavam facilmente
e cada dia apresentava novos desafios à medida que ela navegava pelas complexidades da sua paisagem emocional. Numa noite fatídica, o som de um trovão ecoou pela casa com a aproximação de uma tempestade, desencadeando uma reação instintiva em Rex. Levantou-se do seu lugar de repouso, ofegante e a tremer incontrolavelmente. Emily correu para o seu lado e envolveu-o num abraço reconfortante. Sussurrou-lhe palavras tranquilizadoras, mas a tempestade continuava e a ansiedade de Rex aumentava. Era uma lembrança nítida das ameaças desconhecidas que ainda pairavam na sua mente, os restos de uma vida cheia de medo e incerteza. Determinada a proteger o Rex das sombras do seu passado, a Emily tomou medidas proativas para criar um refúgio seguro para ele. Investiu em produtos calmantes, tais como pensos para ansiedade e música relaxante, e criou um espaço tranquilo, onde Rex se podia refugiar nos momentos de estresse. Emily tinha pena dele e estava determinada a ajudá-lo a recuperar. Ela sabia que a viagem seria longa e cheia de contratempos, mas a sua determinação em proteger Rex do seu passado alimentou os seus esforços. A cada dia que passava, ela mantinha a sua determinação, lembrando-o de que estava seguro e era amado, ajudando-o a recuperar lentamente a alegria e a confiança que lhe tinham sido roubadas. Juntos, enfrentaram desafios, traçando um caminho para a cura e a resiliência. Numa noite tranquila, quando o sol descia abaixo do horizonte e lançava longas sombras na sala de estar, um som inesperado quebrou a quietude. Uma forte pancada vinda da porta das traseiras assustou Emily e Rex. O ambiente ficou subitamente tenso e os dois trocaram olhares preocupados. As orelhas de Rex arrebitaram, o seu corpo enrijeceu e Emily pôde ver a mudança instintiva nele. Estava em alerta máximo. Os vestígios dos seus traumas passados tinham vindo à tona e Emily sentiu um misto de medo e determinação a invadi-la. Quando os passos se aproximaram, Rex posicionou-se instintivamente à frente de Emily, com um rosnado baixo na garganta. Foi um instinto protetor que a surpreendeu e revelou um lado dele que ela nunca tinha visto antes. O coração de Emily acelerou, mas ela sabia que tinha de manter a calma para o bem de ambos. Enquanto sussurrava a Rex para que ficasse com ela, a sua mente estava cheia de pensamentos sobre como enfrentar o potencial intruso. A coragem de Emily aumentou quando a porta se abriu e surgiu uma figura escura. Ela deu um passo em frente com a voz firme e gritou: "Quem está aí?" Assustado com o encontro inesperado, o intruso hesitou e depois Rex avançou ladrando ferozmente. A combinação da coragem de Emily e da natureza protetora de Rex assustou o intruso e este recuou rapidamente para o âmbar à noite. À medida que a sua atenção se dissipava, Emily ajoelhou-se ao lado de Rex, com o coração a transbordar de orgulho e alívio. Juntos, tinham enfrentado uma ameaça e, naquele momento, a sua ligação tinha se aprofundado. Rex, outrora uma alma tímida, tinha mostrado a sua força e Emily percebeu que a sua relação tinha evoluído para uma parceria baseada na confiança e na proteção mútua. A experiência cimentou a sua ligação, provando que juntos podiam enfrentar as sombras do passado e sair mais fortes, prontos para enfrentar os desafios que se avizinhavam. Após o encontro tenso com o intruso, Emily apercebeu-se de que as condições de vida atuais já não eram propícias à recuperação de Rex. O medo daquela noite pesou sobre ambos, obrigando-a a tomar a difícil decisão de se mudar para um ambiente mais seguro e tranquilo. Com o coração pesado, mas um espírito esperançoso, encontrou uma casa de campo acolhedora, num bairro tranquilo, rodeada pela natureza. Assim que chegaram, Emily sentiu uma onda de alívio e pôde sentir a curiosidade de Rex ao explorar o novo espaço. Neste ambiente tranquilo,
As mudanças positivas no comportamento de Rex tornaram-se visíveis quase de imediato. Os sons suaves do farfalhar das folhas e do chilrear dos pássaros substituíram o ruído caótico da cidade e ajudaram-no a relaxar de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Começou a sair à rua com mais confiança, a sentir o cheiro do ar fresco e a saborear o sol. Emily observava com alegria como ele perseguia borboletas e rolava na relva, reaparecendo lentamente o seu espírito brincalhão. A cada dia que passava, ela notava-o a relaxar cada vez mais, com a cauda a abanar com um entusiasmo renovado. Tanto para Rex como para Emily, o processo de cura desenrolou-se na sua nova casa. Emily encontrou consolo no ambiente calmo que lhe permitiu refletir sobre a sua viagem com Rex e a ligação que tinham formado. Passou inúmeras horas no jardim, com Rex deitado ao seu lado, absorvendo o calor do sol. Os momentos de paz que partilhavam aprofundavam a sua ligação, reforçando a confiança que tinham construído juntos. À medida que abraçavam a sua nova liberdade, a alegria da sua relação florescia. As brincadeiras de Rex e as gargalhadas de Emily enchiam o ar, criando uma atmosfera harmoniosa que não existia há muito tempo. Juntos, descobriram a beleza de uma vida pacífica, onde a cura e a felicidade se entrelaçam, permitindo-lhes prosperar num mundo cheio de amor e confiança. A viagem de Rex e Emily é um poderoso testemunho dos temas da resiliência e do amor, e mostra como duas almas podem curar-se e prosperar juntas contra todas as probabilidades. A partir do momento em que Rex foi resgatado do abrigo, começou a sua transformação, marcada por pequenas vitórias que refletem a sua crescente confiança em Emily. Emily ajudou-o a ultrapassar as sombras do seu passado, alimentando o seu espírito com cada interação amável. A dedicação inabalável de Emily brilhou ao criar um espaço seguro para Rex, guiando-o pacientemente através dos seus medos e ansiedades. A sua ligação aprofundou-se com cada desafio que enfrentaram, culminando na decisão corajosa de se mudarem para um ambiente pacífico onde ambos pudessem prosperar. Na sua nova casa, Rex tornou-se um companheiro alegre, abraçando a liberdade e o amor que Emily lhe proporciona. Os momentos de diversão no jardim e os serões tranquilos passados juntos demonstraram o profundo impacto da sua relação. Através da resiliência e do apoio inabalável, ambos descobriram o poder curativo do amor, provando que até as almas mais perturbadas podem encontrar consolo e felicidade com a pessoa certa ao seu lado. Ao refletirmos sobre a sua viagem inspiradora, encorajamos os espectadores a considerarem a adoção de animais necessitados e a apoiarem organizações de salvamento de animais. Todos os animais merecem a oportunidade de ter um lar amoroso, e a sua decisão de adotar pode mudar uma vida para sempre. Ao abrir o seu coração e a sua casa, pode criar a sua própria história de transformação e amizade. Se gostou da história do Rex e da Emily, convidamo-lo a subscrever, gostar e partilhar este vídeo. Junte-se a nós para mais histórias inspiradoras que celebram os incríveis laços entre pessoas e animais e ajude a sensibilizar para a importância do salvamento de animais. Juntos, podemos fazer a diferença, uma história de cada vez.